Quem é Deus e quem é você? Nós temos falado sobre quem é Deus e quem sou eu. Bem, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, as pessoas seguiam Jesus por causa dos sinais que Jesus operava aos enfermos. Será que é isso que tem acontecido com você? Será que você segue Jesus pelos sinais que ele opera sobre os enfermos? É isso que eu gostaria que você, ouvinte, pensasse e avaliasse na sua vida, porque as nossas atitudes vão mostrar a nossa fé, vão mostrar a nossa consideração, vão mostrar o que sobre nós mesmos. E é aí que nós vamos entendendo quem nós somos e quem é Deus. Às vezes, você vê um Deus distante, longe, porque você apenas busca os seus benefícios. Enquanto isso, eu vou aqui colocar uma trilha musical para você pensar, avaliar o seu tempo indo à igreja. Será que é porque você quer os sinais na sua vida? Ou será por outro motivo? Já já voltamos após essa trilha musical. Por que então a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, Deus, vê como as pessoas lidam em relação a ele, por interesse ou porque quer algo mais com ele. E Jesus então subiu ao monte e ficou ali sentado com os discípulos. Estava aproximando a época da festa dos judeus, a Páscoa. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, disse André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto
para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Você tem ali uma grande multidão, muitas pessoas. Essas pessoas te seguem por causa dos milagres, das maravilhas, dos sinais que Jesus fazia aos enfermos. E Jesus, vendo essa grande multidão, perguntou: onde compraremos pão para eles comerem? Ainda em consideração, Jesus, considerando aquele povo que estava ali, certamente com muita fome, e os discípulos ali, Filipe falou assim: olha, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para dar a cada um deles comerem um pouco de pão. E um dos seus discípulos, André, disse: ó, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Nós, seres humanos, olhamos para a quantidade, essa é a verdade. Olhamos para a multidão, olhamos para as condições e nos limitamos por causa disso. Mas Jesus não olhou para as circunstâncias. Ele pediu para que as pessoas sentassem nessa relva e havia ali quase 5.000 homens, né? E tomou Jesus os pães, havendo dado graças. Olha, você que às vezes murmura pelo pouco, né? Você que diz assim, ó, só tem isso aqui, e reclama. E você que olha as coisas com desdém. Jesus não. Ele olhou para o pouco e agradeceu por aqueles pães e repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Ou seja, Jesus multiplicou o pão, os pães, Jesus multiplicou os pães e os peixes, e as pessoas tomavam quantos elas queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Sabe, Jesus, Deus, ele não é egoísta. Ele está vendo que as pessoas estão seguindo por interesse, ele dá. Talvez você, ouvinte, é o tipo daquela pessoa que Jesus não dá o troco às pessoas pela forma que elas tratam a ele. Ou seja, tratam a elas com interesse ou desprezam as pessoas com que só querem tirar proveito dele. Não. Sabe o que ele faz? Ele dá. Ele continua dando do mesmo modo, e ele valoriza até os pedaços que haviam sobrado. Recolheu tudo para nada se perder. Ele valoriza cada item. Sabe, Deus, o Senhor Jesus, multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Mas nem por isso ele desperdiçou o que ele multiplicou. Ele valorizou. Quem é Deus? Quem é você? Agora você sabe que Deus, ele está sempre dando, independentemente do trato das pessoas. Agora, a questão é que fica, como é que fica você com Deus? Será que você, até quando você vai estar apenas tirando proveito dos sinais que ele tem manifestado para você?
Quando é que você vai amá-lo? Quando é que você vai buscá-lo? Bem, com tudo que Jesus tem apresentado, o que ele tem sido, Deus tem sido com toda a humanidade, ele pode cobrar. Um dia terá o juízo. E esse juízo não é porque ele foi influenciado pela maldade das pessoas, mas esse juízo porque ele fez o que era certo. Ele deu. Ele não foi influenciado por ninguém. E essa é a nossa postura. A nossa postura de seguir Jesus é a gente não ser influenciado pela maldade das pessoas, mas a gente dá. Seguir dando. Com interesse, sem interesse, a gente dá. E quanto mais a gente dá, mais feliz nos tornamos, porque quando a gente deixa ser influenciado pela maldade das pessoas, nós retemos, nós ficamos limitados, frustrados, tristes, porque quando se retém, você não é feliz. Você se sente acusado. Você tem os seus argumentos pelos seus sentimentos e não por uma fé que é pura, que é transparente, que é entregue. Bem, façamos do exemplo do Senhor Jesus o nosso espelho para que nós sejamos da mesma forma. Dar, independentemente das pessoas. E é isso que o jejum de Daniel implica. Você que tem participado do jejum de Daniel, você que quer a presença de Deus, você não quer a presença de Deus para ser servido, senão para dar, para retribuir a Deus por tudo que Ele tem sido com você.